Você, você gostou do que o irmão falou aqui antes de mim? I'm going to come behind him E eu vou vindo dar uma pincelada por trás do que ele falou. and I'm going to try to tie the two messages together. E eu vou tentar juntar as duas mensagens, a minha e a dele, juntar para passar para vocês. He instructed us that we can't just know, Ele nos instruiu que nós não podemos só saber de algo, but we must do. mas que nós devemos agir, fazer. Can you say that with me Você today? pode falar comigo isso hoje? I will do Eu farei what the Lord says, o que o Senhor mandar, what His Word says. o que a palavra diz. I will do. Eu farei. Isaac, Isaac, he came into a big problem. ele entrou num grande problema. The Bible said there was famine in the land. E a Bíblia diz que havia fome na terra. And so Isaac decided Então Isaac decidiu he was going to go to Egypt que ele sairia e iria até o Egito, because possibly it was better there. porque possivelmente estaria melhor lá para a comida. But God spoke to Isaac Mas Deus falou a Isaac, and he said, "No, e ele falou: não, stay here." fica onde está. And so Isaac obeyed God. Então Isaac obedeceu a Deus. But do you understand famine? Você entende que fome, No food, não ter comida, no water. não ter água, But God said, mas Deus disse: "Stay." fica. And so Isaac obeyed God. Então Isaac obedeceu a Deus. And look what he does in obedience to God. E olha o que Deus fez para ele, porque ele obedeceu a Deus. E Gênesis 26, 12, do 12 ao 14. Gênesis 26, 12, do 12 ao 14. Diz assim: Isaac plantou naquela terra no mesmo ano e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Ele tinha tantos rebanhos, manadas e servos, que os filisteus o invejavam. So Isaac sows seed, Então Isaac, ele plantou uma semente. or Isaac plants Isaac, ele fez uma plantação, ele plantou algo. in a ground Ele colocou na terra, that is hard, uma terra que era dura, that árida, had no water. que não tinha água. But Isaac obeyed. Mas Isaac obedeceu. And Isaac knew a principle E Isaac sabia de um princípio that we need to learn que today. nós precisamos aprender hoje. Even when there's famine, Ainda que haja fome, you must sow seed. você tem que semear algo. And the Bible said when Isaac sowed, E a Bíblia diz que quando Isaac semeou, he reaped ele colheu. a huge harvest, E colheu uma grande quantidade. 100-fold return. 100 vezes mais do que ele colheu. What can we learn from E o this? que nós podemos aprender sobre isso? It doesn't matter how bad Não importa quão ruim my financial situation is. a minha situação financeira está, I must obey God's word, eu tenho que obedecer a palavra de Deus, and I must be a tither. e eu tenho que ser um dizimista. What is a tither? E o que é um dizimista? A person who says to God, Uma pessoa que diz ao Senhor: yes, sim, I will sow eu vou semear 10% 10% of my income, do meu salário, do que eu ganho. and I will trust E you eu vou confiar em ti, that you will give to me que você me dará de retorno just like you gave to Isaac, da mesma forma que você deu a Isaac, just like you gave to Abraham, mesma forma que tu deu a Abraão, just like you gave to the disciples, mesma forma que tu deu aos discípulos, 100-fold. 100 vezes mais. Do you understand? Você entende Tithing takes faith. que dizimar é necessário fé.
Faith does not make sense to our natural mind. Fé não faz sentido para nossa mente natural. Look at Isaac. Olha o que aconteceu com Isaac. He planted Ele plantou in a hard ground, num solo duro, a dry ground, num solo seco, an impossible situation. numa situação impossível. And he had faith in God E ele teve fé em Deus, that God would release the que harvest. Deus ia liberar para ele a porção. What's your faith level? E qual é o seu nível de fé? How much do you believe Quanto God? você crê em Deus? I challenge you E today. eu te desafio essa manhã Take a step of faith. para que você dê um passo de fé. Say, I'm going to be a Ele tither. fala: eu serei um dizimista. I'm going to give to God Eu darei a Deus first. primeiro. And I'm going to watch him Depois eu vou enxergar supply Ele me trazendo o que eu necessito, all my needs. me suprindo todas as minhas I'm going necessidades. to watch him Eu vou olhar para Ele, bless me me abençoando, just like he did Isaac. assim como Ele abençoou Isaac. I want you to know that at home at Save the Nations, Eu quero que você entenda que lá na Save the Nations, lá nos Estados Unidos, our congregation a nossa congregação, caught hold of tithing. eles abraçaram o dízimo. And because of it, E por causa disso, many are blessed. muitos são abençoados. Many are prosperous. Muitos prosperaram. And they will tell us every week, E eles nos dizem toda semana: Pastor Ken, Pastor Ken, God has blessed me Deus again. me abençoou outra vez. I got a raise on my job. Eu ganhei um aumento de salário. Nobody else got a raise, Ninguém mais ganhou I no got meu a trabalho. raise. Mas eu ganhei. and I know why. E eu sei o porquê eu ganhei. Because I put God first. Porque eu coloquei Deus em primeiro lugar. Pastor Ken, Pastor Ken, I got a beautiful car. eu ganhei um carro novo. I got the best deal. Eu ganhei a melhor promoção que tinha no local. I know why. E eu sei por quê. Because I'm a tither. Porque eu sou um dizimista. Pastor Ken, Pastor Ken, my college loans, minhas dívidas de faculdade, 20,000, 20 mil, 50,000, 50 mil, 100,000, 100 mil, de supernaturally maneira sobrenatural, has been paid for. foram pagas. The government paid for my Porque college. Deus pagou as minhas dívidas. I know why. E eu sei por quê. Because I'm a Porque eu tither. sou um dizimista. God has blessed me. Deus me abençoou. If you will grab hold of E se this, você agarrar essa bênção, I promise eu you, te prometo, I promise you, eu te prometo, God will Deus bless you. vai te abençoar. God's word does not lie. A palavra de Deus não mente. And He will never ask us to do E something Ele nunca vai pedir para que nós façamos algo that He will not bless us que Ele não vai nos abençoar when we obey. quando nós obedecemos. So I dare you, Então eu te desafio, I challenge you, eu te desafio, be a tither seja um dizimista. and watch God bless. E Amen? vê Deus te abençoar, amém? Okay, let's stand Eu quero que fique de pé. and we're going to receive our tithe and offering. Nós vamos receber nossos dízimos e ofertas. I'm going to pray. E eu vou orar. Father, Senhor, I thank you that you're a good God. eu agradeço porque Tu é um bom Deus. You promised us Você nos prometeu when we believe in Jesus que quando nós cremos em Jesus, that the same blessing que a mesma bênção that came on Abraham, que veio sobre Abraão, Isaac, Isaac, Jacob Jacó, is for me. é para mim. Today, Hoje I choose eu escolho to obey you. obedecer a Ti. I say yes Eu digo sim to your word. para a Sua palavra. As I tithe today, Quando eu vou dizimar hoje as I sow my e seed vou plantar a minha semente into this church, nessa igreja, I believe eu creio that you will bless que me. Tu vai me abençoar. I believe Eu creio that you will bless me. Tu vai me abençoar Double, duplamente, triple, triplamente, 100-fold. 100 vezes mais. Now I speak this over every giver right now. E eu declaro isso sobre cada pessoa que vai doar agora, vai ofertar. I command the windows of heaven Eu declaro sobre as janelas do céu. open. Abra.
Let the blessings flow e que a bênção venha fluir sobre cada um, over every tither. sobre cada dizimista, Raises, que haja aumentos, bonuses, que haja bônus, debt cancellation, que haja cancelamento de débitos, houses, casas, land, terras, cars. carros, Come forth que venha in the name of em nome de Jesus. Jesus. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Os líderes, por favor, eles vão estar aqui na frente, vão te abençoar, vão orar pela sua semente. We honor our pastors here at Save the Nations Nós Brazil. honramos os nossos pastores aqui na Save the Nations. We are very blessed to have amazing pastors. Nós somos muito abençoados de ter pastores maravilhosos. You know, I haven't been to Brazil since April, E eu não vinha no Brasil desde abril passado. and that was almost 8 months ago. I was with you. E são mais ou menos 8 meses atrás que eu estava aqui com vocês. We had a special Passover service. Nós tivemos uma festa do Passover aqui. But when I came back, this trip we came on Thursday. E nessa vez nós chegamos na quinta-feira. Pastor Diego and Kelly showed us so much progress at the church. E eles nos mostraram tanto progresso na igreja. We were here 8 months ago, Nós estávamos aqui 8 meses atrás. and then I come to the church, everything's new. E eu olho para a igreja, tudo novo. We have new bathrooms, Tem novos banheiros, beautiful for the women, 7. muito bonito para as mulheres, tem 7 portas. Well, only 2 for the men. Nós só temos, os homens só tem 2. And Pastor Diego has a beautiful new space for the office. O pastor Diego tem um escritório maravilhoso agora A lot of progress. e muito progresso. In the natural, there was progress, No natural existe um progresso, but there was more progress in the spirit. mas ainda mais progresso no espírito. And we came to be with you this weekend to celebrate with you. Nós viemos para estar com vocês esse final de semana para celebrar com vocês. This is a season of multiplication, É uma temporada de multiplicação, expansion, de expansão, growth, de crescimento, spiritual growth, de crescimento espiritual, spiritual expansion, expansão espiritual, but also new numbers, more people. mas mais pessoas. So I want to talk to you this morning E eu quero falar contigo essa Out of- manhã. out of Luke chapter 10. O que eu quero falar está em Lucas capítulo 10. We're going to read together. Nós vamos ler verso 1 e 2. Lucas capítulo 10, verso 1 e 2. Diz assim: Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e o enviou adiante, 2 a 2, às cidades e os lugares que ele planejava visitar. Estas também foram as suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Do you see how the Lord sent disciples out? Você vê aqui como o Senhor envia os discípulos. Where did he send the disciples? E aonde ele envia esses discípulos? He sent the disciples to go to a place before he would come. E ele envia os discípulos para ir a um lugar antes de ele chegar lá. The disciples were to prepare the ground for the harvest. E os discípulos, eles preparavam o local, preparavam a terra para a semeadura. The Lord sent the disciples out in pairs, 2 by 2. E o Senhor enviava de 2 em 2, em pares. And he said, the harvest is very big. E ele falou, a colheita é muito grande. Do you believe the harvest is big? Você acredita que a colheita é grande? In Luke chapter 10, Yeshua said the harvest is big, it's Em Lucas plentiful. capítulo 10, ele diz que a colheita é grande, But é muita. he said there's not enough labor. Mas ele fala que não há muitos trabalhadores. There's not enough workers. Não há muitos trabalhadores. And he said you have to pray to the Lord of the harvest. E ele fala, você tem que orar para o Senhor da colheita. And the Lord of the harvest will send the laborers. E o Senhor da colheita enviará empregados, enviará servidores. Do you know who the Lord of the harvest is? Você sabe quem é o Senhor da colheita? You might think, oh yes, that's Jesus, that's Você pode Yeshua. pensar, esse é Jesus, é Yeshua. But he did.
But Jesus didn't say he was the Lord of the harvest. Mas ele nunca disse que ele era o Senhor da colheita. He said you have to pray to the Lord of the Ele harvest. falou, você tem que orar ao Senhor da colheita. Who is the Lord of the harvest? Quem é o Senhor da colheita? It's the Holy Spirit. É o Espírito Santo. It's the Holy Spirit that will send the É o laborers. Espírito Santo que enviará os trabalhadores. I believe the Holy Spirit wants to send you. E eu creio que o Espírito Santo quer I te believe the enviar. Holy Spirit wants to send me. Eu creio que o Espírito Santo quer me enviar. Whoever is willing to hear what the Spirit is saying. Aquele que quer escutar o que o Espírito quer dizer. If you can have the ear Se você tem ouvidos para escutar, to hear and obey, para ouvir e obedecer, the Holy Spirit will speak to you o Espírito Santo ele vai falar contigo. about the harvest. Ele vai falar contigo sobre a colheita. Amen. Amém? Hallelujah. When the Holy Spirit sends you, Quando o Espírito Santo te enviar, He sends you with authority. ele te envia com autoridade. When He sends you, Quando ele te envia, He sends you with power. ele te envia com poder. When He sends you, Quando ele te envia, He sends you with ele anointing. te envia com unção. Many people say, I want the power. Muitas pessoas querem o poder. They say, I want the E authority. ele fala, eu quero autoridade. I want the anointing. Eu quero unção. What is it for? Mas para quê? It's for the É harvest. para a colheita. Look, let's keep reading Luke chapter 10, verse 17. Vamos continuar aqui lendo. Vá para o capítulo 17 do 20. 17 e 20. 17 ao 20. No mesmo Lucas 10. Diz assim: quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então eles lhe disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano, mas não se alegrem porque os espíritos imundos lhe obedecem. Alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu. How many disciples were sent out? Quantos discípulos foram enviados? 70. 70. Last night we taught the leaders, the GC leaders. Na noite passada nós ensinamos os líderes de GC. We taught the leaders how Moses had 70 leaders. Nós ensinamos os líderes de grupo de GC como Moisés tinha 70 líderes. And now we see Yeshua, Jesus, he has 70 leaders. Agora nós vemos como Jesus aqui tem 70 líderes. And the first thing that the leaders come back and say, E as primeiras coisas que os líderes voltaram para ele e disseram, they come back with joy. eles voltaram com alegria. They are so E happy. eles estavam tão felizes. And they say, Lord, the demons, they're subject to us. E eles falaram que os demônios eles se sujeitam a nós. We see the power of your name. Eles veem o poder do teu nome. Remember, we were singing songs about hide me. We love your name. Nós estávamos cantando canções aqui sobre o nome dele. But the name of the Lord has power. E o nome do Senhor tem poder. The demons were subject to the name of Yeshua. E os demônios, eles eram sujeitos ao nome de Yeshua. Yeshua means salvation or Yeshua quer deliverance. dizer salvação e libertação. When God sends us, He gives us power over demons. E quando o Senhor nos envia, Ele nos dá poder sobre os demônios. When He sends His disciples, He gives them power over the serpents and the scorpions. Quando Ele os enviou, Ele deu poder sobre as serpentes e escorpiões. This is demonic activity. E as atividades demoníacas. This is the influence of the demonic realm. Esse é o reino demoníaco. This is the spirit I call the spirit of Python. Esse é o espírito da piton, da cobra. It tries to choke your neck Ele tenta te sufocar, te enforcar. so you can't breathe. Então você não consegue respirar. It's not about breathing naturally. He's choking you so you don't breathe the life of the spirit. Não é de maneira natural, é de maneira que você não possa respirar He como o wants espírito. so he can stop your voice. Então ele para a sua voz. But the Lord says, I give you power Mas o Senhor diz, eu te dou poder over the spirit of Python. sobre o espírito de Piton. You know, scorpion.
Você sabe, and a escorpiões, snake are different. escorpiões e serpentes são diferentes. A snake bites you with its mouth. A serpente, ela te morde com a boca. So you can see the snake coming. Então você consegue enxergá-la vindo. But the scorpion, you can't see. Mas o escorpião você não consegue enxergar. Because he strikes you with his tail. Porque ele te pica com a cauda dele. But it doesn't matter Mas não importa whether it's a serpent or se é scorpion. uma serpente ou escorpião. Jesus gives us the power. Jesus nos deu o poder. He has given Save the Nations the power Ele deu a Save the Nations o poder to trample para que possa pisar the snake and the o scorpion. escorpião e a serpente. You have to speak the name. Você tem que declarar o nome. Amen. Amém? The Lord said nothing will harm. E o Senhor disse que nada vai causar dano. The enemy will not be able to harm you. E o inimigo não vai te causar nenhum dano. You need to lift up the shield of faith. Você tem que levantar a fé, o escudo da fé. Ephesians chapter 6 talks Efésios about capítulo 6 fala sobre the armor of God. a armadura de Deus. Part of that armor is the shield of faith. Então parte dessa armadura é o escudo da fé. It stops every fiery dart of the E enemy. vai parar todo o dardo inflamado do inimigo. But the Lord stops the disciples. Mas Jesus falou parou os discípulos. And he almost is saying to them, you have joy over the wrong thing. E ele falou para os discípulos: vocês têm alegria nas coisas erradas. Don't have joy because you have power. Não tem alegria porque você tem poder. Have joy because your name is written in heaven. Mas tenha alegria porque o seu nome está escrito no céu. The only way your name is written in heaven, O seu nome, a única maneira de seu nome estar escrito no céu, you have to become born again. você tem que ser nascido de novo. You have to receive Jesus Você tem que receber Jesus as your Lord and como seu Savior. Senhor e Salvador. If you don't receive Jesus, Se você não receber Jesus, you can come to the church every day. você pode vir para a igreja todos os dias. You can have a father or a mother that prays for you. Você pode ter um pai ou uma mãe que ora por você. But that's not going to change your life. Mas isso não vai mudar a sua vida. You have to bow your knee. Você tem que se ajoelhar. You have to say, Jesus, come Você into tem my que dizer: life. Jesus, venha no meu coração. Be my Lord. Seja o meu Senhor. You have to confess Você that tem que name. confessar o nome de You Jesus. say, Yeshua, Você tem que falar: Yeshua, be my Savior. seja o meu Salvador. Be my Lord. Seja o meu Senhor. There's someone here today. Existe alguém aqui essa noite, essa manhã. The Lord is calling you. Porque o Senhor está te chamando. Stop waiting for tomorrow. Pare de esperar pelo amanhã. Today is a day of destiny for you. Hoje é o dia de destino para você. Today is a new beginning for Hoje you. é um novo começo para você. Don't wait till Pastor Lisa and I leave. Não espere que eu e a pastora Lígia vamos embora. Tonight, today, Essa noite, hoje, come. vem. Become part of the family. Venha ser parte da família. Aleluia. Aleluia. So there's a story in the Bible Então há uma história na Bíblia about another sending. sobre um outro envio. Abraham has a servant. Abraão tem servo. His name is Eliezer. O nome dele é Eliezer. The name means God is my help. Quer dizer, o Senhor, Deus é minha ajuda. And he sends this man Eliezer E ele manda Eliezer to find a wife for his son Isaac. encontrar uma esposa para o filho dele, Isaac. Isaac is a picture of Messiah. E Isaac, ali na foto, Because descreve como think about it. Messias. Jesus is our Messiah, Jesus é o nosso Messias and we are his e bride. nós somos a noiva. Isaac needed a bride Isaac precisava de uma noiva, because he's a type or picture of Messiah. porque ali ele representava o Messias. He couldn't just have any bride. Ele não poderia ter qualquer esposa. Just like Jesus has to have a pure bride, Assim como Jesus tem que ter uma noiva pura, a clean bride, uma noiva limpa, a holy uma bride. noiva santa. The same had to happen for A Isaac. mesma coisa tem que acontecer para Isaac. And Abraham told his servant, E Abraão disse ao seu servo: I'm going to pray for you. eu vou orar por você. I'm going to believe Eu vou God crer que Deus, that he's going to send que you Ele vai enviar você. and he's going to give you E Ele favor. vai te dar favor.
And he's going to send his E angel. ele vai mandar os seus anjos. And he's going to lead you to the E ele right vai te girl. levar até a mulher certa. And he said, put your hand under my E ele falou, thigh. coloca a sua mão debaixo da minha coxa. And they prayed together. E eles oraram juntos. They were in agreement E eles estavam em unidade. that God would make Eliezer successful. Que Deus faria, Eliezer teria sucesso na jornada. When God is your helper, Quando Deus é teu ajudador, you will be successful. você vai ter sucesso. Amen. Amém? Let's read Genesis 24. Vamos ler Gênesis 24. Gênesis 24, do 6 ao 11. Gênesis 24, do 6 ao 11. Diz assim: Não, respondeu Abrão, cuidado, não leve meu filho para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal, prometeu solenemente dar esta terra aos meus descendentes. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para o meu filho. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você estará livre do seu juramento, mas não leve o meu filho para lá, de maneira nenhuma. Então o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão e o seu senhor, e jurou seguir as suas instruções. Em seguida, pegou 10 camelos de Abraão, carregou com os presentes valiosos de todo tipo de parte de seu senhor, e viajou para a terra distante de Arã Naraim. Chegando lá, dirigiu-se à cidade de onde Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíram para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço aos redores da cidade. I want to look at a few things about this scripture E eu quero olhar algumas coisas sobre essa passagem, because I believe we can apply it to God sending each and every one of us to the harvest e field. eu creio que isso pode se aplicar com Deus enviando cada um de nós aqui à jornada. I want you to never forget that God always has an angel watching you. E eu quero que você nunca esqueça que Deus tem sempre um anjo te observando, cuidando de você. Every person here has an angel assigned to them. Cada pessoa aqui tem um anjo que é específico para você. And the angel is with you to help you with your mission. E o anjo sempre vai estar com você para cumprir toda a sua missão. The angel is with you so you will arrive at the right place. E o anjo vai estar contigo para que ele te leve ao lugar correto. The angel will help you be led to the right people. E o anjo vai te levar às pessoas corretas que você vai precisar. We need our angels. Nós precisamos dos nossos They anjos. help God's people. Ele ajuda o povo de Deus. This is what happened to Eliezer. Isso que aconteceu com Eliezer. The angel led him to the right city, E o anjo levou ele à cidade correta, to the right well. para o poço correto. And when he arrived, E quando ele chegou lá, it was the perfect time. era o tempo perfeito. He didn't come too late. Ele não chegou muito cedo, He didn't come too early. ele não chegou muito tarde. Because when you're being led by God, Quando você é levado por Deus, or you're being sent by quando God, você é enviado por you Deus, have to be at the right place, você tem que estar no lugar certo, at the right time, no tempo certo, with the right com people, o povo certo, doing the right fazendo thing. a coisa certa. I call this divine alignment Eu chamo isso de alinhamento divino for your divine assignment. para sua tarefa divina. This is why we need the É por isso angels. que nós precisamos dos anjos. He came to the water, the well, Ele chegou até o poço at the time they were coming to draw water. no tempo que as mulheres estavam chegando ali para tirar a água. Something very interesting about this scripture. Existe algo muito específico sobre essa escritura. The servant came with 10 camels. O servo chegou ali com 10 camelos. And for some reason, E de alguma forma, the servant made all the camels get on their knees. o servo conseguiu fazer com que todos os camelos se ajoelhassem. I'm thinking to myself, Eu estou pensando aqui comigo. are the camels are going to pray? Os camelos iam orar? Why did he put the camels on their knees? Então por que ele colocou os camelos de joelho? I'm not really sure. I'm not sure why. Eu não tenho certeza por quê. Maybe it was a prophetic act. Talvez era um ato profético.
preparing for the harvest, se preparando para a colheita, preparing for what God was going to do. preparando para o que Deus ia fazer naquele momento. So the servant prays at this well, Então o servo ali, ele orou naquele poço, and he prays to God, e ele orou a Deus, and he said, God of my master Abraham, e ele falou: Deus, o meu mestre Abraão, you've led me to this well. você me trouxe até aqui esse poço. Now let the right girl, the right bride come, Agora que a garota certa, que a noiva certa chegue ao poço, and let her come and ask me to, can I give you water? e que ela me pergunte se pode me dar água, And let her also say, e que ela também diga I will water all your camels. que também darei água para os seus camelos. So let's read about that. Então vamos ler sobre isso. Look in Genesis 24, Olha em Gênesis 24, 12 through 18. do 12 ao 18. Gênesis 24, do 12 ao 18. Diz assim: Então o servo orou: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dai-me sucesso hoje e ser bondoso com o seu servo Abraão. Como vês, estou aqui junto desta fonte, e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é a minha súplica. Pedirei a uma delas: por favor, dê-me água, um pouco de água do seu cântaro para beber. Se ela disser sim, beba, também te darei água aos seus camelos. Que essa seja a moça que escolheste para ser mulher do teu servo Isaque. Desse modo saberei que foste bondoso comigo e com o seu senhor, com meu senhor. Antes de terminar a minha oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naô, e sua mulher, Milca. Rebeca era muito bonita e tinha idade para se casar, e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo de Abraão correu até ela e lhe pediu: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Sim, meu senhor, beba, respondeu ela. E prontamente baixou o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Do you like this story? Você gosta dessa história? Remember, Abraham prayed, Você se lembra que Abraão orou and then Eliezer prayed, e Eliezer orou. and now what they prayed was answered. E aquilo que eles oraram foi concedido. They prayed for this girl to come Eles oraram para que uma moça viesse, and give water for the servant, desse água ao servo Eliezer to water the e camels. desse água para os camelos. And when this happened, E quando isso aconteceu, Eliezer knew God was answering his prayer. Eliezer sabia que Deus estava escutando a oração dele, respondendo. He knew this was a divine appointment. Ele sabia que isso era uma hora divina. I believe God has divine appointments for Save Eu the creio Nations. que Deus tem um momento divino para cada um de vocês aqui da Save. Your pastors have been praying. Os seus pastores têm orado. You have to pray. Vocês têm que orar. And together, E juntos, God is going to confirm those prayers. Deus vai confirmar essas orações. He's going to answer those E prayers. Ele vai escutar cada oração. Hallelujah. Aleluia. Eliezer knew he was seeing God's grace. Eliezer sabia que estava ali observando, vendo a graça de Deus sobre ele. He knew he was seeing God's favor. Ele viu que ele estava observando ali sobre ele o favor de Deus. The girl's name was Rebecca. O nome da mulher, o nome da garota era And the Bible Rebeca. says that E a she Bíblia was- diz She was very, very que ela era beautiful. muito bonita. That's good. Isso é muito bom, Isaac's mother was very, very porque a beautiful. mãe de Isaac era muito bonita. But the Bible also says she was a virgin. Mas a Bíblia também diz que ela era uma virgem. Remember, Isaac is a picture of E Messiah. você se lembra que eu falei que Isaac era uma representação do Messias? When the Lord comes back, Que quando o Senhor voltar, He's coming back for a virgin church. Ele vai voltar para uma igreja virgem. We can't be defiled with the world. Nós não podemos estar sujos com o mundo. Rebecca had a sweet spirit. E Rebeca tinha um espírito doce. She had a servant spirit. Ela tinha um espírito de servir. She watered 10 camels. Ela deu água a 10 camelos. Every camel drinks, I don't know how many liters, but Eu não 57 sei, gallons. eu não sei quantos se dizem em litros, mas é como se fosse 57 galões cada camelo bebe.
That's a lot of work. É muito, muito trabalho. And she did it willingly. E ela fez de bom grado, de bom coração. I want you to notice at the end of Genesis 24, Eu quero que você veja que ao final do capítulo 24 de Gênesis, when the servant saw what Rebekah did, quando o servo Eliezer viu o que Rebeca fez, the Bible says he did not speak a word. He was silent ele falou que, a Bíblia diz que ele não falou nada, ele ficou em silêncio. because he wanted to make sure Porque ele queria ter certeza that God was giving him success. que Deus deu sucesso a ele, a Some- jornada. Sometimes we have to keep quiet E muitas vezes nós vamos ter que ficar em silêncio and let the Lord confirm e deixar que Deus confirme that he's sending you que Ele te enviou to the right people. para a pessoa certa. You have to sometimes not say a word E muitas vezes você não vai precisar falar uma palavra, você não vai poder. and wait on the Lord Mas você vai ter que esperar no Senhor. and say, Lord, is this the success you have for E me? você vai perguntar ao Senhor: Senhor, essa é a jornada de sucesso que você tem para mim? The first time the word success is used in the Bible, A primeira vez que a palavra sucesso é usada na Bíblia it's used in this story. é usada nessa história. So I want you to start connecting success. Então, I want you to start connecting eu quero que success você comece a se conectar ao sucesso with your purpose, com o seu propósito, with your mission com a sua missão, of finding souls, a encontrar almas, of being sent out by the Lord. ser enviada. The most important part of your success Então, a maior parte desse sucesso is not you having a new car, não é você ter um novo carro, not having a new house, não é você comprar uma nova casa, not having a raise or a lot of money. não é ter dinheiro. There's nothing wrong with that. Não tem nada de ruim com isso. But the first time God talks about success Mas a primeira vez que Deus fala sobre has sucesso na to Bíblia do with being sent tem a ver com ser enviado to find a bride for Messiah, para for que, Isaac. encontrasse uma esposa para Isaac. This is a prophetic picture of success. Isso é uma visão profética de sucesso. The true success of Save the Nation O verdadeiro sucesso da Save the will Nation be bringing people to the Lord. vai ser trazer pessoas até o Senhor. Will be finding the Lord a bride. Vai ser encontrar, dar ao Senhor a noiva dele. This word success means prosperity. A palavra sucesso quer dizer prosperidade. I love prosperity. Eu amo prosperidade. Actually, 4 times this word is used in the story of finding Rebekah. E 4 vezes essa palavra é usada na história de encontrar Rebeca. 4 times the servant 4 talks vezes. about success. Ele fala sobre sucesso. Lord, make me successful. Ele fala: Senhor, me traz sucesso. Lord, make me prosperous. Que eu possa ser próspero na minha jornada. But the prosperity and success Mas a prosperidade e sucesso was about the vision, era sobre a visão. was about the mission. Era sobre a missão. 4 is the number in the Bible that has to do with authority, E 4 é o número na Bíblia que quer dizer autoridade. with God's government. Com a autoridade do governo de Deus. Why does Jesus give us authority? Por que Jesus nos deu autoridade? It's to establish His government. É para que nós estabelecêssemos o governo dele na It's terra. to establish His kingdom. É estabelecer o reino dele. So think about this. Então pense sobre isso. Success and prosperity Sucesso e prosperidade has to do with your purpose. tem que ver com seu propósito. Has to do with your destiny. Tem que ver com seu destino. The more you do your purpose, Quanto mais você cumprir o the seu propósito, more you're sent by the Lord, mais você vai ser enviado pelo Senhor. the more prosperity comes. E mais próspero você será. True success comes Verdadeiro sucesso vem when you're born again. quando você nasce de novo. When you say, Yeshua, Jesus, come into my Quando life. você diz: Jesus, entra na minha vida. This is your first success. Esse é o teu primeiro sucesso na This vida. is your most important success. Esse é o seu maior It's sucesso. about the kingdom. É quando você entra no reino. Remember the disciples, they had a lot of joy Você lembra quando os discípulos tiveram because muita alegria? because they had power over demons. Porque eles tiveram poder sobre os demônios. And the Lord had to remind them, E Deus lembrou a eles. that's not the Jesus greatest, lembrou eles. that's not the greatest success. Esse não é o maior sucesso The de greatest vocês. success O maior sucesso de vocês is what you do for my kingdom. vai ser aquilo que você fizer pelo meu reino. It's your relationship with me. É o seu relacionamento comigo. Hallelujah. Aleluia. True success
verdadeiro sucesso, true prosperity. verdadeira prosperidade. I believe this is for every person E eu here at creio Save the que isso é Nations. para todas as pessoas que estão aqui na Save the Nations. But don't forget the mission. Mas não esqueça da missão. We have to bring in the harvest. Nós temos que trazer a colheita. We have to find a wife for Messiah. Nós temos que encontrar a esposa do Senhor, do And Messias. there's many lost people. E existem muitas pessoas perdidas. They're in Rio. Aqui no Rio, They're in other cities. em outras cidades, They're in other nations. em outras nações. And God is going to send us. E Deus vai nos enviar. I believe it. Do you? Eu creio, você crê? Look in Joshua chapter 1 verse 8. Olha em Josué capítulo 8, capítulo 1, 8 e 9. Josué 1, 8 e 9. Diz assim: relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Did you read it? You read it so fast. Okay. I love this story about Joshua. Eu amo essa história sobre Josué. The same word for prosperity or success is used in this story. Nessa história, a mesma palavra são usadas: prosperidade e sucesso. And so the Lord told Joshua, Então, o Senhor disse a Josué: you have to meditate in my word. você tem que meditar na minha palavra. You have to meditate in my instructions. Você tem que meditar nas minhas instruções, So you will do them. para que você possa completar, fazê-la. And when you do them, E quando você fizer, you will have success. você terá sucesso. You will have prosperity. Você terá prosperidade. He told Joshua, Ele disse a Josué: don't be afraid, não fique com medo, because I'm sending my angel. porque eu estou enviando meus anjos. Do you see the pattern is always the same? E você vê que o caminho é sempre o mesmo. We pray, Nós oramos, we worship, nós adoramos, we meditate in the word, nós meditamos na palavra, and we obey and do what God says. nós obedecemos e fazemos aquilo que Deus And- ordenou. And when we do that, God is going to make save successful. E quando nós fazemos isso, Deus vai fazer a Save ter sucesso. We haven't even begun to see what God is going to do Nós here. ainda não começamos a enxergar o que Deus vai fazer nesse lugar. I believe we're going to have 1,000 people at Eu Save. creio que nós vamos ter 1.000 pessoas nesse lugar. Don't say where we're going to put them. Não olhe para onde a gente vai colocar elas. God can make room. Deus pode fazer espaço. We have to say yes. Você só tem que 1,000. dizer sim. 1,000. Mil almas. 1,000. 1000 almas. 1,000. 1000 almas. 1,000. 1000 almas. Amen. Amen. Amém. So Eliezer, go back to the story. Então vamos voltar para a Eliezer, história. Eliezer, he meets Rebecca's brother. ele vê o irmão de Rebeca, His brother is Laban. Labão. And he tells a story about Abraham sending him. E ele fala, ele descreve a história desde o momento que Abraão enviou ele. And he tells Laban about how God answered his prayer at the well. E ele explicou para Labão como Deus escutou a oração dele. He said, the Lord has been kind. E ele falou: o Senhor foi muito The generoso, Lord has given him his truth. que Deus deu a ele a verdade. And he said how God made his way successful. Como Deus fez a jornada dele ter sucesso. And he said, God led me right here. E ele falou: Deus me trouxe até aqui. And he said, this was a divine appointment. Isso foi uma coisa divina. He said, Abraham told me, he said he's going to send the angel. E Abraão disse que Deus enviaria um anjo. And God led me to this E place. Deus me trouxe até esse lugar. He led me to success. Ele me trouxe até o sucesso. So look at the word. The word led, or in the Hebrew, means the Lord guides you. E a palavra sucesso quer dizer o Senhor te guiando, te levando. And this is so important Isso é tão importante when it comes to the harvest. que quando isso se fala sobre a colheita, We have to go where God leads. nós temos que ser levados aonde Deus nos We quer have to levar, go where God guides us. aonde Deus nos guia.
We can't choose where Nós não that is. podemos escolher aonde vamos. Sometimes we want to choose, Muitas vezes nós queremos escolher, but we have to let God choose the right mas place. nós temos que deixar Deus escolher o lugar And, certo. God's way is a way of kindness. E a maneira de Deus é a maneira de gentileza. In the Hebrew, it's the word chesed. A palavra em hebraico hesed It has to do with loving kindness. tem a ver com ser carinhoso, com amoroso. When God leads this church, Quando Deus leva essa He igreja, leads you. Ele leva você, He's leading you with loving Ele kindness está te levando com amor e carinho and His truth. e com verdade. And He's going to confirm it E Ele vai confirmar isso over and over again. uma vez e outra vez. You're going to know that you know that you know Você vai saber e você vai ter a certeza that this is what God wants. que isso é o que Deus quer para você. If you ever find yourself not being led to the right place, E se você se encontrar de alguma maneira não sendo levado ao lugar correto, you know how you know you're not in the right place? você sabe que você não está no lugar correto. You won't feel God's shalom, His peace. Você não vai sentir a shalom, a paz. He always leads you in His shalom, His peace. Você tem que viver no shalom dele, na paz dele. When you feel something, I Quando don't você like sente que algo this, something's wrong. fala que algo não está legal, algo não está Run! bom, você corre. Don't stay there. Não fique ali. You have to understand that. Você tem que entender isso. Okay, let's look more at the story. Vamos continuar na história aqui. This is what Eliezer says Isso é o que Eliezer disse. in Genesis 24:27. Gênesis 24, 27. Gênesis 24, 27. Louvado seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Disse ele: o Senhor demonstrou bondade e fidelidade ao meu senhor, pois me conduziu até os seus parentes. Depois prostrei-me e adorei o Senhor. Louvei ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, pois ele havia me conduzido até sua sobrinha neta do meu senhor, para que ela seja a mulher do filho do meu senhor. When God leads you to the right place, Quando o Senhor te leva ao lugar correto, it's so important that you be a worshiper. é muito importante que você seja um adorador. This is what Eliezer did. Isso é o que Eliezer fez. He began to worship the Ele Lord. começou a adorar o Senhor. It's not the kind of worship that you might think. Não é o tipo de adoração que você pensa. It's not the worship in front of people. Não é uma adoração na frente das It's pessoas. the private worship. É uma adoração privada. It's being thankful É ser grato for the Lord leading you in the para right que place. Deus te levou ao lugar correto. He blesses the God of Abraham. Ele abençoou o Deus de Abraão. And he says, thank E you. ele falou: muito obrigado. Thank you. Muito obrigado. You led me in Porque the você right me place. levou ao lugar correto. You know, God will lead you Deus vai te levar in the right place. ao lugar correto. He will teach you Ele vai te ensinar the right place. o lugar correto. He will lead you in truth. Ele vai te levar até a verdade. John chapter 16 João capítulo 16, tells us it's the Holy Spirit, que fala sobre o Espírito Santo, the Lord of the harvest. que Ele é o Senhor da colheita. Jesus said, when I leave, Jesus falou: quando eu I will subir, give you the Holy eu te darei o Spirit. Espírito Santo. And the Spirit will lead E o you. Espírito Santo te And the levará. Spirit will guide you. E Ele vai te guiar. This is why we need the Holy É por isso Spirit. que nós precisamos do Espírito Santo. Every one of us needs to be filled with the Holy Cada um de Spirit. nós precisamos ser cheio do Espírito Santo. Controlled by the Holy Nós Spirit. temos que ser controlados pelo We Espírito need Santo. to yield to the Holy Nós Spirit. temos que nos entregar ao Espírito Santo. Amen. Amém? Something happens in this story Algo aconteceu nessa história. that can happen in your life. E também aconteceu na sua vida. When the Spirit begins to move Quando o Espírito começar a mover and when the Holy Spirit is leading e you, o Espírito Santo te liderar, you have to never forget this. você nunca vai poder esquecer disso. Just like there's a Holy Spirit, a good spirit, Assim que há um Espírito Santo, um bom Espírito, there's an evil spirit. também há um Espírito mau. There's an enemy. Existe um inimigo. And when the Holy Spirit begins to move this church into truth, Quando o Espírito Santo começa a mover essa igreja na verdade, showing kindness, mostrando carinho, finding the lost,
achando os perdidos, bringing them to Messiah. trazendo eles até o Messias. When we begin to enlarge and Quando nós increase, começamos a estender as tendas, don't forget você nunca deve that esquecer the enemy is going to be there. que o inimigo também estará lá. If you read the book of Judges and the story of Se Gideon, você olhar o livro de Judas, you will find the No, enemy. Juízes. The enemy comes only one time for you. He only comes one time. The enemy comes one time for you. você sabe que o inimigo vem só uma vez. You say, Pastor Ken, what do you mean when he comes only one time? E que The você enemy quer comes dizer all the que time. o No. o inimigo vai vir para mim uma vez. O inimigo vem sempre, toda hora. The enemy comes at harvest time. E porque o inimigo, ele sempre vem na hora da colheita. Have you ever felt the demonic? Você já sentiu algo demoníaco? You felt depression, oppression? Você sentiu depressão, The opressão? only reason you feel that, O inimigo que faz você sentir isso. because the enemy knows it's time for your breakthrough. Porque ele sabe que é a hora de você romper. It's time for your harvest. E ele sabe que é a hora da sua colheita. It's time for truth Ele sabe que é a hora da verdade. and loving kindness. E de amor e carinho. So this is what Laban and his mother says to the servant. Isso que a mãe e Labão disse para o servo de Isaac, de Abraão. Even after all the favor, Depois de todo favor, even after all the answered prayer, depois de tudo, de todas ter escutado tudo que eles pediram, they saw the divine appointment, eles viram que era algo divino. and they tell the servant, E ele fala ao servo Eliezer, you can't take Rebecca falou, now. você não vai levar a Rebeca agora. That's the whole mission. Era a missão toda. Bring Rebecca to Isaac. Leve Rebeca até Isaac. The mother and Laban say, let her stay some months A mãe e Labão disse que ela fique alguns meses, or 10 months. 10 meses para ser exato. What? Ele falou o quê? This is why I'm here. É a razão porque eu estou aqui. God sent his angel, Deus enviou os his anjos, truth, a verdade, his kindness, ao amor, his o favor. favor. Rebecca's at the well. Rebeca foi lá no My poço, prayer is answered. as respostas de oração vieram, And the enemy e o says, inimigo disse, no, Rebecca. não, Rebeca Not não. now. Agora Let não. her stay a little Vai bit ficar um longer. pouco mais. Because the enemy wants to keep the souls. Porque o inimigo, ele quer manter as almas The enemy presas. doesn't want the harvest. O inimigo não quer a colheita. And the servant says, E o servo disse, don't delay my mission. não atrasa a minha missão. And I want to tell you, Save the E eu quero Nation. falar para você, Save the I Nation. believe the Lord is saying to us, Eu creio que Deus tem falado a nós, don't delay the mission. não atrase a missão. Don't delay the Não harvest. atrase a colheita. The harvest is A now. colheita é agora. The favor is O now. favor é agora. The bride is coming E now. a noiva está chegando agora. And then the mother and Laban say, okay. Então a mãe de Labão disse, ok. Let's ask Rebecca. Vamos perguntar a Rebeca. And Rebecca, she comes. E a They Rebeca say- vem e they diz, say, will you go with this man? E perguntaram a ela, você vai com esse homem? Yes! Com esses homens? Ela falou na Yes! hora, sim. You know why? Você sabe por quê? She was not like her mother and Laban. Porque ela não era como a mãe dela e Labão. She was like Abraham. Ela era como Abraão. Hallelujah. Aleluia. And she said yes. E ela disse sim. I don't know who this is for today, Eu não sei para quem essa mensagem but é. maybe it's for everybody. Talvez para todos vocês. There's got to be no more delays. Não pode ter mais atrasos. You have to say yes. Você tem que dizer sim. I'm leaving Egypt. Eu estou saindo do Egito. I'm leaving Laban's Eu house. estou saindo da casa de Labão. I'm going to be the bride of Eu Messiah. vou ser a noiva do Messias. So here's what happens. She leaves. E ela sai. The servant puts Rebecca on the camel, E o servo coloca a Rebeca no camelo. and they bring her to Isaac. E ela leva ela até Isaac. They bring her to God's land, the Holy Land. E traz até a terra de Deus. And when she gets close, E quando ela chega perto, she says, "Who's that man?" ela pergunta, quem é aquele homem? And the servant says, "This is Isaac." E o servo diz, aquele é And she Isaac. puts a veil on E her ela head. coloca o véu. And when she meets him, E quando encontra ele, the Bible says she fell off her camel. e a Bíblia diz que ela caiu do camelo. And you might say,
Why did she fall off the camel? E você pode pensar, por que ela caiu do camelo? Because the Bible says that Isaac came from meditating and praying. Porque a Bíblia diz que Isaac veio meditando e orando. When you pray, Quando você ora, when you meditate in the word, quando você medita na palavra, heaven comes on you. o céu vem até você. Glory comes on you. Glória vem sobre você. And the glory on Isaac was so bright. E a glória de Isaac era tão grande. Now I want you to think about this. Eu quero que você pense sobre isso. Abraham prayed, Abraão orou, Eliezer prayed, Eliezer orou, the girl Rebecca said, I will go. e a Rebeca falou, eu irei. And at the same time, E no mesmo tempo, Isaac was meditating and praying. Isaac estava meditando e orando. And the destiny E os destinos of Isaac and Rebecca de Isaac e Rebeca came together through se prayer, juntaram através da came oração, together through obedience. através da obediência. And Isaac took her. E Isaac pegou ela. Because one day our Messiah is going to Porque take us. dia o nosso Messias, ele vai nos pegar. Hallelujah. Aleluia. And he took her into his tent. E levou ele para a tenda dele. And the Bible says he loved her. E falou que a Bíblia diz que ele a amou. And she became his bride, E his ele wife. se tornou a esposa dele. Will you receive today Você recebe isso hoje? that God is sending us? Que Deus está nos enviando. He is going to send Save the Ele Nations vai enviar Save the Nation out to the harvest fields. para que seja a colheita. He's going to bring his angel. Ele vai levar junto com seus anjos. You're not going alone. Você não vai sozinho. The Lord is preparing the way for us. Jesus está preparando o caminho para nós. There's cities we're going to reach. Existem cidades que nós vamos There's, alcançar. there's families we're going to reach. Famílias que nós vamos alcançar. There's nations we're going to reach. Nações que nós vamos alcançar. This is what God told me when I started Save the Nations. Isso é o que Deus me falou quando eu comecei Save the Nation. He said, I want you to believe that every family, Eu creio, Deus me falou que eu quero que você acredite que todas as famílias, every city, que todas as cidades, and every nation que todas as nações is going to be a worshiper. será um They're going to adorador. bow their knee They're gonna Cairá de joelhos and they're going to worship my son. e adorará o meu And they're going to filho. be saved. E eles serão salvos. This is just the beginning, É saved. só o início, Senhor. Tonight we're going to send out our Essa laborers. noite nós vamos enviar muitas pessoas. Amen. We're going to send them out. Nós vamos enviar pessoas. But I want everybody in this church Eu quero que todos nessa to igreja, catch this spirit. para pegar esse espírito, Say one more time with me. fala comigo mais uma vez. No more delays. Não vou mais atrasar. No more delays. Não vou mais atrasar. My time is now. Meu tempo é agora. Amen. Amém. Amen. Hallelujah. Amém. Aleluia. Thank you, Lord. Pastor Lisa, I'm going to ask you to come and pray for Pastora the Elisa, people. pode vir até aqui em cima. Quero pedir para que você venha. You might be the person I talked about. Você talvez seja a pessoa que eu falei hoje. Today is your day of salvation. Esse é o teu dia de salvação. If that's you, don't be ashamed. Se isso for você, Don't se essa delay. pessoa for você, não Don't fique com delay. vergonha. Don't delay. Não se atrase. The Holy Spirit is moving O right Espírito now. Santo está movendo agora. Today's your day Hoje é o seu dia to give your heart to the Lord. para que você entregue o seu To coração para say, yes, Jesus. I make you my Lord and Savior. Você tem que dizer sim, eu faço I Senhor make Jesus, you my meu King. Senhor e Salvador, meu Rei. If you have backslidden, Se você deixou o Senhor por algum motivo, you have se fallen back. você caiu de alguma forma, You're not on fire. você não está mais com fogo de Deus, You haven't been reading the word. você não tem lido a palavra, You haven't been praying. você não tem orado, Today you need to rededicate. você tem que se rededicar Today's hoje. the day. Hoje é o seu dia. God is calling. Deus está te chamando. God is calling. Deus está te chamando. He's saying, come. Ele está falando para você, vem. I want you. Eu quero você. I need Eu you preciso de você. in my harvest Eu field. preciso de você nos meus campos de colheita. I need your voice. Eu preciso da sua voz. I need your gift. Eu preciso do seu dom. I need your feet. Eu preciso dos seus pés. I need you. Eu preciso de você. Maybe you're one of those people Talvez você seja uma dessas pessoas that the snake que está sendo sufocada por uma cobra, por essa cobra. is choking you. Talvez a cobra esteja te sufocando. You feel like you don't have a voice.
E você parece que você sente que você não tem uma voz. You are stuck. Você está paralisado. You can't move forward. Você não consegue mover. You're stuck. Você está paralisado. That's the devil. Isso é o diabo. Today I loose you, E hoje eu te liberto. but you gotta come. Mas você tem que vir aqui na You frente. gotta come and Você get tem que free. vir aqui receber a sua libertação. Maybe you're the person that's been stung Talvez você é a pessoa que foi picado por um escorpião. from the back. Talvez o escorpião picou sem você enxergar, sem você Maybe perceber. something very bad has happened E algo muito ruim aconteceu. and it's confused you. E isso te trouxe confusão. You said, what's happening? E você está se perguntando o que está It's acontecendo. the scorpion. É o escorpião. He's stinging you. Ele está te picando. He's trying to hold you back. Ele está tentando te manter paralisado. If you want to be free, E se você quer ser liberto, you got to take the step of faith você right tem now. que pisar. You need to join this young man Você right tem que vir now. aqui Don't delay. e você não pode se atrasar. You know, Isaac had 2 sons. Isaac teve 2 filhos. One of those sons was Esau. Era Esaú. And the Bible said, E a Bíblia diz, when Esau lost his blessing, quando Esaú perdeu a sua bênção, that he cried and cried and cried. ele chorou amargamente. And the Apostle Paul talks about this. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. And he said Esau Ele fala, Esaú, could not get back. ele não conseguiu retornar. I'm telling you right now, this is the day. Eu falo pra você, hoje é better o dia. get out of your seat Você right now and precisa come sair forward. do seu lugar e vir aqui na frente. You're not promised tomorrow. Amanhã eu não You're te not prometo promised nada. tonight. Eu não te prometo nada, mas à noite, Today is the day hoje, agora é o seu to dia get set free. para ser liberto. Don't let pride Não hold you deixa back. o orgulho te prender. Esau was very prideful Esaú era muito orgulhoso and he lost it all. e ele perdeu tudo. Pride will cause you to fall. Orgulho vai fazer você cair. You might say, but I'm a leader. Mas você pode falar, eu sou um líder. What will people think if I O que come as pessoas forward? vão pensar se me verem na frente? By you coming forward, someone else will come Então, forward. você como líder vindo aqui na frente, outras pessoas também virão. Do you want to be set free? Você quer se libertar Or do you want to continue to be choked? ou você quer continuar sendo apertado no pescoço por Continue essa to cobra? be stung? Você quer continuar sendo picado pelo escorpião? You gotta say no more. Você tem que dizer não mais. Today, Hoje, Lord, I come. hoje eu venho. I'm gonna count Eu vou contar to 10, até 10. and then that's it. E aí, não vou contar mais. Não vou One. chamar mais. 1. 2, Pode sair do seu lugar e vem. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Vem, sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. Hallelujah. Okay, bring Abre pra them cá. forward. Vem mais pra Juliana, frente, bring vem them mais pra forward. frente. Okay. Today's the day to be set free. Hoje é o dia de você se libertar. We're going to pray Nós the vamos orar. salvation prayer first. Primeiro nós vamos orar a oração da salvação. And you might say, I've already prayed E this você prayer. pode pensar que você já fez essa oração. And that's okay, Não tem problema. because we're going to rededicate Nós vamos nos rededicar our life to the Lord. ao Senhor. Because today's a fresh start for Porque all. hoje é um começo novo. So let's say this together. Então vamos falar isso Lead junto. them in this. Go ahead. I don't need to. You do it. Quero que você coloque a sua mão no coração agora. E fale comigo, Senhor, essa manhã eu esqueço a minha velha natureza, os meus erros do passado e tudo que eu fiz que foi incorreto. Hoje eu me dedico a Ti como um novo começo na minha vida, como um novo fogo na minha vida, que possa queimar como nunca queimou antes, e que eu possa dedicar todos os meus dias, dedicar os meus dias a Ti.
E eu repreendo, eu quebro todo escorpião, toda serpente. Eu piso em todo escorpião, em toda serpente, porque tu me deu autoridade para pisar na cabeça de Satanás, e ele não mais terá domínio sobre mim. Hoje, Senhor, eu quebro o domínio de Satanás sobre a minha vida. Eu quebro a autoridade de Satanás sobre a minha vida. E eu entrego a minha vida completamente a Ti. E eu dedico todos os meus dias à Tua presença e à Tua casa. Em nome de Jesus. Amém.